Rei zumbi não pode existir por muito tempo. Eles são os portadores do vírus. E seus corpos se deteriorarão rapidamente se eles não conseguirem comida. Sua equipe não estavam interessados em limpar os cadáveres. Então eles saíram rapidamente. Eles voltaram para o local onde estacionaram sua van. Há também um grande número de zumbis, mas eles obviamente não tinham interesse em pedaços como veículos. Depois que Pincho Mu e seus homens limparam obstruindo seu caminho, eles levaram os capturados. Corpo de macaco de cabelos brancos dentro de sua van e afastou a próxima coisa a fazer. Era dissecar o corpo do macaco de cabelos brancos e analisar sua estrutura biológica. E tentar obter os segredos do grupo de cadáveres dele, bem como o método de eliminação do vírus zumbi. Pelo menos até agora eles podem ter certeza de uma coisa, que existem muitas dessas coisas em toda a Cidade Alta, apenas descobrindo o problema sua origem. Pode ser resolvido raiz. No RV modificado. Mengsu vestiu uma roupa de proteção e dissecou o macaco de cabelos em uma mesa de operação. Todo mundo estava esperando por seus resultados de pesquisa. Não havia conversa naquela época. E Chiang City ainda estava um caos como antes. Quando o céu no leste ficou pálido no dia seguinte, você lentamente tirou suas luvas brancas. O RV, embora espaçoso, foi totalmente renovado em um pequeno laboratório. Então, a equipe se revezou para descansar na frente nos 2 assentos. Um tempo depois, quando todos viram aquele homem ver, você tinha terminado a dissecação. Eles esperaram pacientemente que ela desse uma conclusão. Mengsu olhou para o capitão Yan Jun. Ela disse: "Os resultados da análise estão fora. Isso não é um macaco ou um macaco. É um humano, ou costumava ser um humano." Homens vêm usar palavras surpreendeu a todos. Embora tenha sido inesperado, foi um tanto razoável. Criaturas mutantes. Pessoas e cadáveres não são raros no mundo de hoje. Mengku continuou. Contém uma grande quantidade de vírus zumbi em seu corpo. Este vírus tem hábitos biológicos óbvios da comunidade. O rei cadáver pode infectar outros cadáveres com vírus, transformando-os em zumbis. Então, o corpo da mãe e zumbis comuns estão conectados de alguma forma. É então permitido comandar o Zombitide. O rei cadáver então aprenderá a evoluir e terá os métodos de ataque do Zombitide. Este método é muito simples. E os fatores de informação que podem ser transmitidos. Também são muito poucos os métodos de luta inicialmente exibido pelo grupo zumbi. São relativamente enfadonhos. Mas o próprio rei cadáver tem sabedoria. E seu cérebro permanece intacto. Não é tão difícil matar quanto zumbis comuns. Mas como uma pessoa normal, desde que seu cérebro seja morto, ouvindo isso, Bailey Chongqing não pôde deixar de dizer: "Não soa diferente dos humanos."
Shiguamin também adicionou em uma voz profunda. Então, neste caso, isso significa que, enquanto matarmos todos os reis cadáveres, em Tianhai City podemos resolver essa crise de zumbis. Vem. Você assentiu? Aprovando Isso em teoria? mesmo. Sem o rei cadáver liderando o grupo. Não importa o quão grande seja o número. Não será uma grande ameaça. Na verdade, este era agora um mundo onde existem mutantes. Se esses zumbis não são comandados pelo rei zumbi, qualquer força humana pode eliminá-los completamente. Contanto que eles gastem um certo período de recursos. Yan Zhenwu empurrou seus óculos de sol em forma de sapo. Depois de ouvir Monks, usou palavras. Ele analisou cuidadosamente tudo em sua mente por muito tempo antes de comentar. Mas ainda há um problema que permanece obscuro. Uma questão que ainda não foi resolvida. Se houver mais de um rei cadáver em Tianhai City, então, de onde veio o primeiro rei cadáver? Sabemos que o rei cadáver é um mutante de um humano, um cadáver humano. Então, como o primeiro foi infectado com o vírus zumbi, todos voltaram seus olhos para o especialista em vírus. Mengxiu balançou a cabeça. É difícil descobrir. Afinal, a escala do enxame de zumbis é muito grande. Além disso, as condições são limitadas. Então é extremamente difícil rastrear a fonte. O rei cadáver é apenas um tipo de enxame de zumbis. Como os zumbis comuns e os cadáveres blindados de bronze. E todos eles foram criados pelo rei zumbi e o propósito de sua existência é apenas para comandar outros cadáveres. Rosto ainda estava tão frio quanto ferro gusa, mas naquele momento, Bailey Chunkin, com os braços cruzados, sorriu e sentou-se ao lado dele. Parece que seremos muito ocupados nos próximos dias, mas pelo menos temos boas notícias. Que é depois de destruir o rei zumbi, o problema do enxame de zumbis será fácil de resolver. Certo? Esta missão não parece ser tão problemático quanto imaginado. Eles são apenas um pouco mais numerosos. Que cobriu a testa. Tanto zumbis quanto tempo vai demorar para matar todos eles. Se eu pudesse reuni-los, então eu poderia matar todos eles com um canhão. Todos não puderam deixar de rir. Não pode ser tão simples se fosse tão fácil de manusear. A sede não teria nos enviado aqui esta missão. Neste momento, Yang Zhenwu, que estava pensando de repente, disse: é realmente uma boa ideia reuni-los e destruí-los de uma só vez. Todo mundo não podia ajudar, mas fique surpreso quando eles ouvirem isso. Woody piscou os olhos e sorriu feliz. Chefe, você realmente me conhece. Essa ideia é ótima, né? Bailey Chongqing franze a testa mais levemente. Como fazer isso? A distribuição de zumbis está espalhada. Em toda a cidade de Tianhai Kongshang também adicionou. E se eles estão todos reunidos,
o número terrível seria difícil de lidar. Yang Jun vai cruzar os braços, sua expressão era como um gelo que não derreteu por milhares de anos. Ele falou em um tom calmo. As ações dos zumbis foram propositais, que era para atacar as 5 principais na cidade de Tianhai, não embora está claro. Sejam eles intencionais ou acidentais. É inevitável que zumbis vão perseguir ações das pessoas. Então, por que não reunimos todos os humanos em Tianhai City, juntos para atrair todos os zumbis para vir? Todos os reis zumbis podem ser aniquilados, de uma vez. E desta forma, também posso verificar meu palpite. Sim, essas palavras deixaram todos muito curiosos. Que você está pensando? Que perguntou totalmente a bordo com a ideia. Levantou um sorriso fraco no canto da boca. Até agora, a maré zumbi em Tianhai City só se espalhou para cidades vizinhas. Em pequena escala, a maioria dos zumbis ainda estão concentrados na área da cidade de Tianhai. Este fenômeno é muito irracional. Se o corpo principal dos zumbis é o vírus que reside em seus corpos, então, de acordo com o instinto biológico das coisas vivas, eles vão invadir lugares mais distantes também. Afinal, o número de criaturas nativas sozinho não é mais suficiente para eles comerem. Então, por que eles ainda ficam em Tianhai City e continuou a atacar várias forças principais, até o abrigo de Zonji, com apenas algumas pessoas? Foi atacado por um longo tempo por um exército de zumbis. Yan Chan, com espaço, mostrou uma expressão lúdica. Ver se houver fatores humanos por trás disso. O Rei Cadáver foi deliberadamente criado por alguém. Secretamente, se existe. Então, devemos nos livrar dessa força de uma só vez. subterrânea. Enquanto isso, os zumbis ao redor da base da prosperidade radiante também perderam o comando e se tornaram bestas selvagens, que só agem de acordo com o instinto. Alguns zumbis correram ao redor da base em plena luz do dia. No início, os soldados da base estavam confusos, surpresos, para descobrir que a eficácia de combate foi drasticamente reduzido. Eles não evitam mais armadilhas óbvias e linha direta de fogo. E enquanto ninguém antagonizar ou ficar quase diretamente na frente deles, eles não reagiriam ou correriam sem pensar? Por que você sente que esses zumbis se tornaram estúpidos? Xiaolonglin pergunta a Zhuge Xinqin. Mesmo que ela claramente testemunhe tudo se desenrolar, não pôde ajudar. Mas deu um suspiro de alívio com este novo desenvolvimento. Então, ela ordenou que seus homens se livrassem sob nenhuma circunstância. Eles foram autorizados a deixar qualquer sobrevivente. Rapidamente se amarram com lança-chamas. E lançou um mar interminável de chamas sobre os zumbis pouco inteligentes. Ao ver os soldados segurando lança-chamas, o exército de mortos-vivos nem sabia como se esquivar e foram imediatamente queimados
em até a seu morte. grande número. Embora eu não saiba o que aconteceu, é uma boa notícia de qualquer maneira. Xiao Englen disse com os braços cruzados. Sua carranca mais cedo também relaxou ao ouvir isso. Zhuge Xinqin perguntou a ela com algumas dúvidas. Isso poderia estar relacionado à equipe de investigação do distrito de Jiangnan, Santo. Em pensamento dos membros da equipe de com uma força terrível. E sua expressão era um pouco séria. Esta possibilidade não pode ser descartada. Ela disse que há uma alta probabilidade que pode estar relacionado a eles. Xiao Rong, Lian e Zhuge Xinqin. Tamanho foram preenchidos com algum giz indisfarçável. É esta a força do distrito de equipe Jiangnan, de apenas 7 pessoas. Realmente resolveu um grande problema em uma região no primeiro dia em que chegaram em Tianhai City. E embora esses pensamentos os intimidassem, eles ficaram ainda mais surpresos com o poder. O distrito de Zhongnan. Enquanto isso, na sede da seita de adoração da neve. Sua situação não mudou de forma significativa. E a seita sofreram outra grande perda. Eles experimentaram outra batalha feroz. E muitos crentes morreram nesta batalha. As áreas circundantes da igreja. Tornou-se uma cena dilapidada. E a luz do amanhecer não trouxe ninguém a beleza de um novo dia. Havia cadáveres quebrados em todos os lugares. Alguns deles eram membros da seita. E o resto eram os zumbis e os ratos gigantes. Esses cadáveres precisavam ser limpos. Caso contrário, eles podem se tornar novos zumbis. Os cadáveres tiveram que ser movidos para o prédio abandonado atrás da igreja, para nutrir como a árvore sagrada. Com um certo status na seita de adoração da neve. Li Jin estava bem protegido durante o caos. Sua família, no entanto, não era... A batalha foi muito feroz. E ele foi separado de sua família. Agora, ele só encontrou sua esposa, John e Jin e Fong. Os dois estavam procurando ansiosamente por seu filho. Li e Kel, onde foi aquele garoto que matou, há caos todos os dias. Por que ele não ouve? Zhong Jinfeng parecia ansioso. Havia cadáveres em todos os lugares. E ela estava com medo de que seu filho estivesse entre eles. Zhang Zhenfeng e seu filho poderiam ter se escondido com segurança, mas Li Kelly estava preocupado com sua namorada. E correu para encontrá-la, apesar da objeção de sua mãe. Como resultado, até agora. Eles não viram a sombra de Likael, ou a namorada dele. Processar, beber. Os dois só podiam se locomover. Chamando ansiosamente, mas o nome quando os dois vieram. O canto das ruínas, a cena na frente deles. Os fez sentir como se estivessem congelados, frio da cabeça aos pés. Sob a sombra das ruínas. A couve estava deitada no chão sem vida. E a parte inferior do corpo estava encharcada de sangue vermelho escuro, e ao lado de sua figura mentirosa estava o líder da seita. E o Han Konha
Yuhan Konya estava ajoelhado ao lado segurando de uma Mikael, adaga afiada na mão. Ela estava olhando para o corpo sem vida de Mikael, expressão, e Sui Baby estava encolhida em um canto distante. A mente de Li Ji estava em branco. No momento seguinte, o instinto de amor paternal fez gritar por seu filho. Li Jin imediatamente correu para o 2. Yuhan Konya ainda olha para Mikael com uma pitada de loucura em seu comportamento. Sem nem virar a cabeça, ela estendeu a mão esquerda em direção à legião que se aproxima. Imediatamente, uma onda de choque dourada explodiu de sua mão. Então, acompanhado com um estrondo alto, o Jen sentiu como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Ele voou para trás 4 ou 5 metros. E então caiu pesadamente no chão. Vendo o marido sendo jogado fora como uma boneca de pano, o rosto de Jeong Jin-fung ficou extremamente pálido. Ela apenas ficou lá, imóvel. Toda a cena foi demais para ela processar. Yuhan Konya olhou para Mikael e murmurou: "Você precisa ser purificado. Tudo na frente deles." Deixou Li Jin e sua esposa extremamente desesperados. Não entenderam por que o líder sagrado queria atacar seu filho. No entanto, neste momento, a figura do sumo sacerdote Chengisha apareceu lá. Ele olhou para a cena e apenas franziu a testa levemente. Então ele passou por Li Jin e sua esposa, para você, do lado de Komei, depois de vê-lo, a expressão distorcida e difícil de Komei. Ele abriu sua capa larga e te abraçou no Komei. Seus braços, líder de seita, ele sussurrou. Sua figura alta e magra no invólucro. Yuhan Konya em um abraço apertado. O corpo de Yuhan Konya ainda estava rígido, mas o frenesi em seus olhos imediatamente começou a se dissipar. Pouco a pouco, até que ela estava de volta aos seus sentidos. Pecado original é imperdoável. Estou ajudando ele, ela disse lentamente em um tom frio. Eu sei que você não fez nada de errado. Você sempre estava certo, ele respondeu. Xiang Nixin deixou você vir. Ainda manter a adaga sangrenta que ela estava segurando. Embora. Li Jin e Jeong Jinfeng só puderam vê-lo sair. Neste momento, eles estavam extremamente zangados e apavorados. Mas eles não tiveram tempo para pensar sobre isso. Então eles correram apressadamente para frente, para verificar a condição de seu filho. Quando Li Jin chegou ao filho, ele logo descobriu que seu filho estava meio morto. Mikael tinha um batimento cardíaco fraco, em seu estado inconsciente. Seu rosto estava pálido como um fantasma. E a parte inferior do corpo estava coberta de sangue. Mas sua parte superior do corpo não teve ferimentos fatais. O rosto de Li Jin instantaneamente ficou extremamente feio. Ele sabia da cerimônia de purificação. A seita disse que muitos meninos que se juntam à religião da seita, todos passam por esta etapa. Antes de... Ele confiou em suas habilidades especiais para servir a seita.
e pensou que seu filho poderia escapar desse desastre. Mas inesperadamente esse dia ainda veio. O casal estava extremamente triste e a única boa notícia foi que eles não perderam o filho para sempre. Depois que Yuan Conha terminou seu ritual, ela não esqueceu de usar sua capacidade de parar o sangramento. A preocupação urgente de Legião era como seu filho enfrentaria as mudanças em seu corpo. Quando ele acorda com raiva, desamparo, desespero, pena e confusão. Li Jian estava cheio de todos os tipos de emoções. Neste momento, ele não conseguia descobrir o verdadeiro motivo por que Yuan Conha faria isso com seu filho. Mas neste momento, Zhang Jinfeng viu uma figura trêmula não muito longe, amontoados na sombra de um canto. Era a namorada de Li Kaoé, tão bebê. Ela se enrolou em uma bola, com um olhar de medo em seu rosto, abraçando os joelhos com força e tremendo, sem parar. Ging pensou que seu filho saiu para protegê-la. Sabendo disso, ela cerrou os dentes e gritou com ela. Então, bebê, o que diabos está acontecendo? Você não esteve com couve todo esse tempo. Por que meu filho foi tratado assim pelo líder da sua seita? Então, bebê já estava chorando. E parecia que ela estava tendo um colapso mental. Então, enfrentando o questionamento, ela balançou a cabeça repetidamente. Eu não fiz nada. Ela baixou a cabeça com um olhar de queixa. E confusão. Nós apenas nos beijamos depois que escapamos da morte. Então o líder descobriu. Então ela sui, bebe. Pensei na cena agora. E ficou extremamente assustado. Não sei por que ela é assim. Ela continuou, sou baby. Então passa a colocar a cabeça nas mãos. Chorou amargamente. Li Jin e Zhang Jinfeng viram o que aconteceu com seu filho. Da raiva, eles estavam mais desesperados e intrigados. Você na Cogna fez isso. E eles não têm como obter justiça ou vingar seu filho. Afinal, eles precisam da proteção da seita para sobreviver neste apocalipse gelado. Que eles não conseguiram descobrir. Foi por isso que Yuan Comei era tão contra o romântico afeto entre um menino e uma menina. Na verdade, depois de entrar na igreja e aprendendo sobre a cerimônia especial de iniciação, percebeu que Yuan Conha estava muito errado em suas ações. Por que ela castraria meninos menores de idade? Mas fecha os olhos para homens adultos. Qual é a razão do outro lado? Tia Nixin levou Yuan Conha de volta para seu quarto. Atrás da igreja, Yuan Conha sentou-se em sua cama, os joelhos com força. Havia um toque de fraqueza e confusão que apareceu em seu rosto. Pela primeira vez, ela olhou para cima e perguntou a Chong Nixin: Eu não fiz nada de errado, certo? Esse tipo de coisa é inerentemente errado. Estou apenas ajudando-os a seguir o caminho certo. John e Xin
meio ajoelhado na frente dela. Então, olhando para Yuan, ele respondeu com total convicção: Você não está errado. É tudo culpa da criança. No fim dos tempos, o amor não precisa existir e, em relacionamentos puros, deve Entre ser homens proibido. e mulheres. Suspirando suavemente, Yuan Cunha então disse: Eles podem não entender enquanto meus esforços, ela meticulosos. falava. Ela estendeu a palma da mão branca e macia para tocar o rosto de John Exin. Seria ótimo se todos os homens pudessem ser como você. Então, este mundo não seria mais tão A mãozinha impuro. fria de Yuhan Kanja fez John, o rosto E- de Shink, mais gentil. Este mundo acabará sendo como você deseja. Ouvindo este, Yuan Vir ainda pegou sua mão de volta. Seu rosto havia recuperado a confiança e seriedade de seu eu habitual. Aquela criança é filho de Li Jin. Ele não terá nenhuma emoção certa. Chongtan sorriu levemente e respondeu: Eu irei falar com ele e deixá-lo entender seus esforços meticulosos. Acho que ele vai te entender. Venha sim. Simplesmente assentiu e não disse mais nada. Atualmente, a habilidade de legião foi muito útil para eles. Então eles ainda têm que conquistá-lo. Enquanto isso, dentro da igreja, Micael estava gritando como um louco. Ele até começou a mostrar sinais de automutilação. Quando ele acordou, qual é o sentido de viver agora? Zheng Zhenfeng só podia tentar confortar seu filho. De novo e de novo, não se preocupe. Vamos trabalhar duro e viver bem juntos como uma família. Ela disse um pouco depois. Li Jin, que ficou deprimido o dia todo. Bem-vindo, o sumo sacerdote Zhongxin. Bendo Song Hisan. Embora Li Jin se sentisse infeliz, ele ainda se forçou a recebê-lo. Senhor Zhang Li Jin disse. Chongtan, calmamente, fechou a distância entre eles e gentilmente agarrou o ombro de Legião. E, questionado, eu não te disse Abordar as que você pessoas deveria, por seus títulos. quando você está trabalhando. Li Jin rapidamente mudou suas palavras Sim, e disse: Sua Excelência. O sumo sacerdote, satisfeito com a correção de Li Jin. Chongqing respondeu que Li Jin deveria Ele se só tinha importar sido um por membro um da curto igreja. período de tempo. Então levaria um tempo para ele se acostumar com alguns títulos. Chongqing podia ver um indício de No rosto descontentamento de Li Jin. Ele imediatamente entendeu que ele precisava de uma explicação razoável. Se ele não pudesse dar a Li Jin uma explicação razoável, ele pode não ser tão dedicado em seu trabalho no futuro. Está bem. John Ixin perguntou lentamente. Li Jin franziu a testa. As lesões físicas foram curadas. Mas as lesões mentais podem nunca sarar em sua vida. Se um homem perde a essência de ser um homem, ele nunca mais será capaz de levantar a cabeça. Quando Zhang Yixun ouviu isso, os músculos de seu rosto de repente se contraíram.
e sua expressão se tornou um pouco antinatural. Ele disse: a grande bênção que seu filho foi purificado. Até agora, mas ele não deveria fazer esse tipo de coisa com uma mulher. Na frente do líder, parecia ser afetado pelas palavras de Legião. E ficou um pouco fino, isso fez Li Jin se sentir um pouco estranho. Mas logo a voz de Jongin ficou baixa novamente. Nossa seita de adoração da neve é uma grande seita, com mais de 10.000 seguidores em seu auge. Se não for gerenciado adequadamente, a agitação ocorrerá facilmente. E a relação entre homens e mulheres pode facilmente se tornar a fonte de problemas. Adultos ainda são capazes de autocontrole. Mas o fator mais preocupante é o jovem e enérgico. Pessoas que agem deliberadamente. No fim dos tempos, todas as leis da ordem se tornaram uma conversa vazia. Também se eles lutarem e se matarem por amor. Ou engravidar inesperadamente. Você não acha que será um grande fardo para o grupo? Ele então terminou com uma voz profunda. Tudo isso é para o desenvolvimento da seita. Você é uma pessoa inteligente e deveria entender isso. Além disso, o assunto do seu filho não é intencionalmente dirigido a você, mas é o mesmo para todos os outros. Depois de ouvir isso, Li Jin ficou em silêncio por um longo tempo antes de acenar com a cabeça. O sumo sacerdote está certo. Jong-shin olhou para Li Jin, que baixou a cabeça, ouvir as instruções e franzir a testa levemente. Também não deixe esse assunto afetar seu trabalho. Li Jin assentiu novamente e respondeu que entendia. Jong-shin confortou Li Jin e saiu. Quando ele viu que seu humor estava um tanto normal, ele sabia que Li Jin não podia deixar de lado o assunto de seu filho tão rapidamente. No entanto, enquanto Li Jin e sua família ainda moravam na seita, eles tiveram que escolher deixá-lo ir. Quanto a Li Jin, ele não conseguia ouvir uma palavra de Zeng. Explicação absurda de Xing. Que lógica estúpida. Para a estabilidade da seita, as pessoas têm que ser castradas. Então, qual é o sentido da existência sexual? No futuro, se os humanos não puderem se reproduzir, então eles não vão perecer de qualquer maneira. Jin amaldiçoou o absurdo de Zonglixin em voz baixa. Quando ele ouviu sua esposa chorando e lhe mata, grito doloroso, contínuo. Ele não podia fazer a cena muda para a equipe de investigação. Depois que eles mataram com sucesso um rei cadáver, eles também estabeleceram um plano de batalha, que é atrair toda a cidade de Tianhai. Grupo zumbi para um lugar e depois eliminar todo o rei cadáver entre eles. E mesmo que eles não pudessem erradicar todos eles de uma só vez, eles podem, pelo menos, replicar seus resultados em sua batalha anterior e matar um grande número de inteligentes. Macacos de cabelos brancos. Yan Shan acredita que o modo de ação do grupo zumbi é semelhante ao do Cirque. O rei cadáver tem a capacidade de criar novos zumbis. E sua taxa de infecção é muito maior do que zumbis comuns.
também tem sabedoria e pode evoluir continuamente através da luta. No entanto, como um cérebro não tem um forte poder de combate, então isso implicava que um título de zumbi